O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé, a quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja conhecido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros católicos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, na ação do Espírito Santo. Terminando o capítulo 6, era uma multidão que estava com Jesus. Agora só ficou os 12. Jesus falou da Eucaristia, o pão do céu, e falou da carne, e falou do sangue. Devemos relembrar no sábado que a devoção a Nossa Senhora, a consagração a ela, por meio do método de São Luís de Guião de Montfort, deve ser, aliás, consagração a Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora, deve não só uma consagração, uma leitura de um texto. A consagração é todo teu, todo totus tuo, Maria. Portanto, todo de Nossa Senhora deve amar a Santa Missa, amar o Santo Sacrifício. Aqueles que têm um coração mariano devem amar a Santa Missa, o Santo Sacrifício, o corpo e sangue, alma e divindade. Por isso que aí não tem cabimento, é incabível. Alguém que diz ama Nossa Senhora e continua a pecar mortalmente. Maria e pecado não combinam. Maria e Satanás não combinam. Jamais. Por isso, amar a Santa Missa. Aqui está a figura de Pedro. Jesus olha para todos e fala como continuidade de ontem, vai dizer exatamente: quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e nele. Se não comer, não tem parte comigo. Aqueles que não têm fé, como os fariseus, não creram. E Jesus observa a dureza do coração. Jesus observa quem
crê e quem não crer. Quem não crê vai dizer, o mandamento é duro. Eucaristia, eu não consigo crer. Eu não consigo acreditar no sacerdócio. Eu não consigo acreditar na igreja. Palavra dura. Aí Jesus vai falar, o Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. Só quem vai crer é quem é do Espírito, quem é do alto. Quem é de baixo não crer e não vai crer mesmo. Porque é da carne, gosta das coisas da carne e das coisas materiais. As espirituais vai rejeitar. O Pedro vem e responde, olha o que Jesus disse para os discípulos. Foram embora. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Pode ir embora vocês. O Pai deu a mim aqueles que Ele conhece. Vai embora. O Pedro responde, a quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente que reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. O Pedro fala em nome dos 12, nós. Os 12 crê. Ou seja, é poucos que creem. É poucos que amam. Poucos que vivem o Calvário da Santa Missa. Poucos. E hoje, poucos e poucos e poucos. Menos. O Pedro, na primeira leitura, o Espírito Santo estava sobre ele, a igreja consolidava e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. E Pedro faz uma cura, porque ele é movido pelo Espírito. Quem não é movido pelo Espírito não cresce. A igreja, uma paróquia, um movimento, ou até mesmo um encontro de oração deve ser movido pelo Espírito e motivado pelo Espírito, cresce, se desenvolve. Amados, todos no Senhor, hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Catarina de Sena nasceu em Sena, na Itália, ou Siena, na Itália. Uma jovem de uma família numerosa, em que sua mãe teve 23 filhos. Ela foi a penúltima filha, em 1347. Catarina, muito católica, foi crescendo na fé. E aos 5 anos de idade, Nosso Senhor a presenteou com visões místicas do céu, do purgatório e também do inferno. E ao crescer, mais ou menos aos 6 anos de idade, ela tem uma outra visão que vai mudar a sua vida. E a visão que ele muda a sua vida é que ela encontra Jesus, Rei do Universo, paramentado de Papa, onde tem os 12 apóstolos e todos os anjos e os santos o adorando. Essa é uma visão beatífica, ou seja, uma visão logo na glória de Deus. Jesus coroado de honra e de glória. Como ela viu o próprio Jesus como Papa, ali ela despertou a sua vocação. Minha vocação é morrer e rezar pela igreja. Ela tinha 2 condições. Ou ela se tornava monja, ou ela se casava. Ela não optou nenhuma das 2. Ela optou por uma terceira. Ser leiga terciária das beneditinas. Uma ordem terceira de Santo Agostinho, aliás. É agostiniana.
Então, o primeiro é masculino, que é os padres, o segundo, as freiras, e terciário é uma leiga. Terciária. A roupa de Santa Catarina de Sena, geralmente as imagens coloca ela como um hábito de monja, mas ela não era monja, é uma leiga. Ela ganhou, como depois que se consagrou, um véu em que ela usava. Foi estilizada pela família, é uma família de comerciantes, era uma família burguesa, tinha muitas dificuldades, mas no começo da sua vida, mas tinha uma família que tinha uma boa estabilidade. Ela foi estilizada por todos, mas o pai era muito católico. E o pai a defendeu. Deixa ela viver como ela deseja, assim como o desígnio de Deus, porque ela quer casar com o esposo. E o esposo é nosso Senhor Jesus Cristo. E ela o esposo tem uma esposa, que é a igreja. Então, amarei a igreja como eu amo o esposo. Uma vida de oração, e tinha revelações místicas quase todos os dias. O seu diretor espiritual pediu que ela escrevesse, colocasse no livro. Ela tinha um pouquinho de dificuldade no escrever, que a gente está aqui na Baixa Idade Média, nem toda a sociedade italiana, ou francesa ou espanhola tinha acesso à leitura, à escrita, mas ela ditava para um dos seus colaboradores. Diante disso, ela tinha visões místicas e tinha um livro que ela mesma Nosso Senhor ditou para ela, que é os Diálogos de Santa Catarina de Sena, e em que teólogos, padres, que ia até ela para ouvir. Olha os prodígios de Deus. E Deus escolhe os humildes. Uma menina de Siena não sabia nem ler. E Deus a escolheu para fazer grandes escritos. A igreja estava numa crise, tinha a peste negra, a crise do Oriente, onde o Papa ficou exilado na França, em Avignon, e lá por 70 anos ficou exilado e tinha lá o papado em Avignon. Com isso, Roma ficou deixada. Ela escreveu uma carta ao Papa, saiu da Itália, foi lá na França, uma menina desconhecida, conseguiu uma audiência com o bispo, aliás, com o Papa Gregório IX, que a ouviu, corajosa, porque aqueles que são movidos pelo Espírito Santo têm coragem, chegou e disse ao Papa: Papa, a sua corte, esse papado cheira enxofre. Aqui cheira o cheiro do inferno. Padres que precisam se converter, bispos que precisam se converter, a maioria dos bispos e cardeais eram todos franceses. Essa corte cheira inferno. O Papa ouviu, largou e foi tomar conta de Roma. E aí o Papa foi, pacificou, veio outro Papa, e aí a situação piorava, porque era a peste negra, e depois mudou, matou muita gente, e depois ela voltou com mais força. Santa Catarina de Sena rezava e suplicava a Deus pela igreja. A igreja de hoje e de sempre, as portas do inferno não vai prevalecer na igreja. Mas a igreja vai enfraquecendo porque os seus membros vão enfraquecendo. Não tem falta de fé. Os leigos também não creiam e não amam.
A igreja persiste neste mundo, apesar dos erros dos sacerdotes, apesar dos erros dos leigos. Ela vai continuar, mas ela precisa continuar em pé. Então precisa das nossas orações. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Santa Catarina de Sena, ao morrer, ela disse: eu só tenho uma causa da minha morte, eu ofereço toda a minha vida pela igreja, pela conversão dos pecadores. Ela é doutora da igreja, ela é co-padroeira de Roma e co-padroeira da Itália. São Bento é o padroeiro da Europa. Aliás, Santa Catarina, além da Itália, ela é co-padroeira da Europa. A primeira mulher dentre as 5 que são doutoras da igreja, junto com Teresinha, Teresa de Ávila e outras mais. Supliquemos a ela para que amemos a igreja. A igreja resiste às heresias, a igreja resiste às pedofilias, a igreja resiste o mal do relativismo deste mundo. Mas ela persiste e quer que você reze. Reze pela igreja. Ame a igreja. Ame a Santa Igreja. Porque Deus a desejou. Deus a quis. Ame a sua igreja. Não fale mal dela. Não a critique. Ame e a defenda. Porque a igreja é indefectível. Não existe igreja santa e pecadora. Ela é santa porque o seu fundador é santo. Como que você ajuda a igreja? Com a sua santidade. A sua santidade faz ela germinar e crescer e florescer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.